no X, no YouTube, vamos pra cima, que hoje teve a cariação. Ficaram tete a tete alguns bolsonaristas, aqueles que pairaram dúvidas no interrogatório, um deles, Mauro Cid com Braga Neto. O outro, Freire Gomes, ex-comandante do Exército, com Anderson Torres, aquele que já foi até ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. Portanto, teve a cariação e teve coisas interessantes que saíram de lá. Já dou spoiler, Noblar. O que você viu da cariação? Quer que eu conte? Não, você pode contar. Deixa eu só te falar, fazer uma rápida introdução. Claro. Se tiver alguma expressão que possa sintetizar es- essas acariações de hoje, embora da segunda, entre o general Gomes Freire e quem mesmo? É o E Freire Gomes com Anderson Torres. com Anderson Torres, que foi o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, essa ainda não se tem informação satisfatória, ou ela É, ainda saiu. está acontecendo. Saiu alguma coisa já sobre isso, Acabou Júlio? de sair, na verdade, o STF Diz... acaba de publicar na íntegra o que teria sido dito ali, Sim, mas mas a saiu agora, primeira faz careação, a minutos, primeira, minutos. peraí, a primeira careação, não é isso? Que foi a Não, do Mauro Cid. Do Freire Gomes com Anderson Torres. A do Mauro Cid foi já pela manhã. Mauro Cid e Não, Braga eu Neto. sei que foi pela manhã, mas eu estou perguntando, você está se referindo a uma ata que saiu agora. Foi. Essa ata, ela transcreve as duas acariações ou apenas uma delas? Aqui eu tô Aham, aqui te só do peguei. Freire Gomes. E está em atualização. Acabou de sair. Vou ler para vocês. Olha como é que o Freire Veja. Gomes é enrolando, galera. O Freire Gomes era o comandante do Exército. E uma das histórias que deixaram dúvida no ar foi o encontro aí do Freire Gomes, em que com o Bolsonaro, com o Anderson Torres, em que o Freire Gomes teria dito ao Bolsonaro que poderia prendê-lo se ele insistisse em apresentar o decreto do golpe. O Bolsonaro estava apresentando um decreto que previa a prisão do Alexandre de Moraes. Era um decreto que já tinha sido enxuto. Dizem até que pelo Jair Bolsonaro, apesar dele negar. Antes previa a prisão até do Rodrigo Pacheco, que era presidente do Senado, depois mudou, ficou mais ameno para tentar convencer o Freire Gomes, mas não convenceu. Nessa reunião ele teria dito ao Bolsonaro que se ele insistisse, ele seria preso, daria ordem de prisão. Quem passou essa informação e confirmou essa informação foi o então comandante da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, que também estava na reunião, além do Mauro Cid. Então, hoje teve sim esse momento em que o Freire Gomes foi perguntado sobre isso. E ele, de novo, tentou banalizar, dizendo que não deu ordem de prisão ao Jair Bolsonaro. Ele apenas avisou das consequências jurídicas do eventual decreto que previa medida de exceção, inclusive alertando ao então presidente que deveria pensar no dia seguinte, porque uma medida de exceção levaria a outras. A testemunha também que disse ao ex-presidente Bolsonaro que o Bolsonaro teria concordado com ele e não voltou mais a tocar no assunto. Então ele tentou banalizar, disse que não deu ordem de prisão, apenas alertou das consequências. Uma das consequências é a prisão, né? Do Bolsonaro. Se ele insistisse no decreto, ele seria Pois é, preso. era sobre isso que eu queria dizer, que nessas duas acariações dessa segunda que saiu a ata agora, você já deu conhecimento a todos nós. Na primeira foi a cariação entre o Mauro Cid e o e o Braga Neto. Braga Neto foi vice, candidato a vice de Bolsonaro. E foi também ministro do governo Bolsonaro em vários lugares. Na Casa Civil, que é um posto mais importante que tem, como ministro da Defesa também. É, E o Mauro Cid disse no seu depoimento anterior ao Supremo Tribunal Federal, quando estava sendo interrogado, que o general Braga Neto, a certa altura da trama do golpe, o general Braga Neto soube, por meio dele, Mauro Cid,
que alguns militares envolvidos na trama estavam precisando de grana para se transportarem do Rio de Janeiro para Brasília, para que pagarem suas despesas. Eram militares chamados kids pretos, de tropas especiais, que estavam envolvidos em toda aquela trama que acabou se frustrando e não dando em nada a não ser uma tentativa de golpe frustrada. Mas muito bem, o Mauro Cid disse que recebeu do Braga Neto, depois de pedir para ele, uma caixa de vinho com 100 mil reais, algo em torno de 100 mil reais. Só que o Mauro Cid, ora disse que foi numa garagem lá do palácio, ora disse que foi em casa ou das próprias mãos do general. E aí isso deu ensejo a que a defesa do general Braga Neto desmentisse e tentasse desqualificar a delação feita pelo Mauro Cid. Aí os dois foram acareados hoje. E o que é que aconteceu? O Mauro Cid repetiu tudo que tinha dito antes. E o que é que fez o Braga Neto, a defesa dele? Chamou o Mauro Cid de mentiroso. Já tinha chamado antes, ou já tinha pelo menos sugerido antes que ele era um mentiroso. Agora chamou ele de mentiroso. Eu acho que a gente tem até um vídeo, né, Alice, onde o advogado do Braga Neto diz isso com todas as letras. Solta aí, por favor. Mente ali, estava constrangido, estava de cabeça baixa, enfim, eu espero. Quais as contradições? Quais as novas contradições, por gentileza? São detalhes que ele coloca ali, que são detalhes que ele coloca. Ele, uma hora ele diz. Agora ele trouxe o terceiro lugar, que poderia ter sido entregue o dinheiro, o terceiro lugar. Aí uma hora eu perguntei, mas o senhor tem prova disso? Cadê a prova da entrega desse dinheiro? Não, eu não tenho. Aliás, ele não tem prova de nada. É uma colaboração, é uma. E qual seria esse terceiro lugar? Não seria a sacola? Ele fala na garagem, ele fala ali no estacionamento. Uma segunda garagem. Uma segunda garagem. Perto da piscina. E depois, quer dizer, como é que um detalhe. Qual que era o terceiro nível? Na sala de ajudança de Na obras. sala de ajudança. E em duas possíveis garagens. Como é que um detalhe desse? Eu digo isso porque, como não foi gravado, é importante que a opinião pública tenha esse conhecimento. Como é que um detalhe. Ah, ele disse uma outra coisa. Ele disse o seguinte: vocês vão lembrar no interrogatório dele que ele faz um gesto do pacote do dinheiro. Lembra que ele faz assim, uma vez assim? Aí eu perguntei a ele: essa suposta sacola, ela estava lacrada? Estava lacrada. Então, como é que o senhor disse no interrogatório que ela tinha. Como é que alguém pode falar que o dinheiro, o pacote era assim, se a sacola estava lacrada? Ou seja, ele não abriu, ele não viu. Ele mente demais. É assustador. E eu espero que, evidentemente, no momento adequado, que uma pessoa que mente sempre, que essa colaboração, que essas afirmações, que esses depoimentos que esse senhor trouxe, possam. Muito bem. Esse é um bom advogado, eu digo isso, porque eu o conheço e porque uma certa vez ele me defendeu num processo e me defendeu com sucesso. Mas ele está fazendo ali o papel dele de advogado de defesa. Ele tem que aproveitar todos os detalhes, todas as contradições aparentes ou reais do depoimento do Mauro Cid para tentar desqualificar o que o Mauro Cid disse em relação ao general Braga Neto, do qual o advogado é o responsável pela defesa. Agora, isso muda ou mudará alguma coisa? Eu respondo que não, porque principalmente os bolsonaristas, eles tentam dar uma importância extraordinária, descomunal a essa delação do Mauro Cid, como se foi, como se fosse a partir da delação do Mauro Cid que aí se descobriram provas da tentativa de golpe, ou como se o Mauro Cid, com sua delação, tivesse revelado à Polícia Federal coisas que de fato ela não sabia. Algumas coisas a Polícia Federal não sabia, mas a delação apenas corroborou o que a Polícia Federal já tinha apurado. Por que que o Mauro Cid resolveu delatar? Foi porque, de repente, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele disse: não,
Eu tenho que contar a verdade porque o militar não mente. Conversa. Ele só delatou porque foi descoberta a participação dele na trama golpista, porque ele estava seriamente implicado, como está na trama golpista. E para compensar, porque o pai dele, general, também participou, se não da trama golpista, mas pelo menos da trama da subtração daquelas joias. Lembram das joias que foram dadas por governos estrangeiros ao Estado brasileiro? Teve um momento, quando Bolsonaro já tinha concluído que não ia dar golpe, não conseguiria dar um golpe porque os militares não o apoiavam para tanto. Houve um momento que aí o Bolsonaro, antes de fugir para os Estados Unidos, o Bolsonaro pelo menos quis subtrair aquelas joias, parte delas que estava apreendida pela Receita Federal. E aí entra em cena o pai do Mauro Cid, o general, que tinha um belo emprego em Miami, Na naquela PEX, agência, na PEX, na agência, PEX. né, E aí tem de imagens promoção. do general examinando algumas das joias que depois foram vendidas no mercado americano. Joias que não poderiam ter sido vendidas, elas eram do Estado brasileiro. Bolsonaro quis se enriquecer mais, ou ficar ainda mais rico, enfim, com as joias. Essas joias, algumas foram vendidas no mercado dos Estados Unidos. E quando o assunto foi descoberto, o episódio foi descoberto, aí foram recompradas pelos bolsonaristas para poder recompor ali um acervo de joias que Bolsonaro era acusado de ter subtraído, roubado. O termo é roubar. Pois é. Então, muito bem, o Mauro Cid falou, delatou, contou o que sabia, mas não tudo o que sabe. Cada vez mais eu tenho essa impressão de que ele continua guardando segredos para poder se defender, não pegar uma pena tão grande e defender também o pai. Tanto que o prêmio pela delação premiada dele, prêmio pela delação, seria ele só pegar uma pena de 2 anos de cadeia, já tendo cumprido 1 ano e pouco, ficaria a poucos meses de ser solto. O pai dele ser preservado, a família protegida, não pegar mais em nada. Então Mauro Cid não está ali porque foi bonzinho, caiu em si e resolveu contar a verdade, não. Ele está ali porque ele foi pego. Ele foi pego. Se ele está dizendo a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, eu não sei. Olha, Talvez até a Polícia Federal não saiba por inteiro. o Mauro Cid, como você falou, foi confrontado com a afirmação de que teria recebido dinheiro do Braga Neto, que esse dinheiro estaria ali escondido numa caixa de vinho e foi usado e repassado para Kids Pretos, um deles, o Rafael Oliveira, tenente do Exército também, usaram ali, portanto, para, de certa maneira, fomentar o acampamento golpista com esses Kids Pretos. Ele foi confrontado, como você falou, foi chamado de mentiroso. Diz o advogado, o bom advogado José de Oliveira Lima, o bom advogado do Braga Neto, Exatamente. disse isso, que ele foi chamado de mentiroso, que ele ficou cabisbaixo durante a cariação, que ele não retrucou no momento que foi chamado de mentiroso, que ele não respondeu. Depois veio o advogado, a advogada, no caso, Vânia Bittencourt, que faz parte da defesa do Mauro Cid, contradizer o advogado do Braga Neto. Segundo ela, em nenhum momento Mauro Cid esteve cabisbaixo. E ele reafirmou, claro, a história de ter recebido dinheiro numa caixa de vinho. E agora a defesa do Mauro Cid pede ao STF para que examine imagens de câmeras de segurança que ficam em frente ao Palácio da Alvorada. Em uma das versões do Cid foi ali que ele recebeu o dinheiro do Braga Neto. Se eles conseguirem essas imagens, aí sim seria um checkmate nessa história. Se ele conseguir provar que o Braga Neto passou para ele uma caixa de vinho, todo mundo vai saber o que tem ali dentro. Agora estamos nesse pé.
Será que eles terão acesso a essas imagens? Conseguirão Agora, comprovar é, ou eu, não? eu volto a repetir o que eu disse. Essa delação do Mauro Cid, ela é mais importante para ele mesmo, para ele tentar se salvar e salvar sua família, e pegar pouco tempo de cadeia, embora ele já tenha sido preso mais de uma vez, do que para a Polícia Federal, do que para sustentar o processo sobre o golpe, a tentativa de golpe de dezembro e de janeiro de 2023. O que pode acontecer é o seguinte: mais adiante, no transcorrer do processo, o prêmio pela delação que o Mauro Cid fez seja anulado. O que será pior para o Mauro Cid, para sua família, para o seu pai, para os seus filhos, Para sua do que esposa. para o processo. O processo não vai mudar coisa nenhuma a essa altura. Sim, Volto a repetir, porque o processo não se sustenta única e exclusivamente pela delação do Mauro Cid, mas pela montanha de provas que a Polícia Federal colheu. É por isso que que eu adoro usar de vez em quando uma expressão, que é uma expressão antiga, e eu sei que pouco conhecida, principalmente pelo eleitorado mais jovem, ou pela audiência mais jovem desse programa, que é uma expressão portuguesa do século XIX, que diz o seguinte: tudo como dantes no quartel de Abrantes. Agora eu vou explicar essa expressão. Esse é o quartel de Abrantes. Nesse século XIX, o Napoleão, que era o imperador francês e dono do mundo, o que se pretendia dono do mundo como o Trump hoje se pretende, o Napoleão invadiu, mandou suas tropas invadirem Portugal. Por quê? Porque Portugal se dava muito bem com os ingleses. Porque ele, Napoleão, tinha decretado um boicote, um bloqueio continental à Inglaterra. Não queria que navios ingleses aportassem em lugar algum. E Portugal, que se dava muito bem com a Inglaterra, fez corpo mole nessa história. Então as tropas francesas invadiram Portugal. O Dom João VI, que imperava em Portugal, fugiu para o Brasil com toda a sua corte. Desde então, como Portugal não enfrentou nenhuma, não impôs nenhuma resistência à invasão de Napoleão, desde então, quando os portugueses querem se referir a alguma coisa que não mudou nada, que permanece sem alteração, eles repetem essa expressão, tudo como dantes, no quartel de Abrantes. Foi o quartel ocupado pelas tropas napoleônicas e sem sofrer nenhuma resistência. Aplicando isso agora à questão do processo, é isso. As duas acariações, a meu ver, não mudam em absolutamente nada a situação do processo e a quase certa condenação, diria que certa condenação, de Bolsonaro, dos outros acusados de golpe, pelo que aconteceu e que chocou o mundo e a todos nós. não, Tudo não chocou como a todos, mas Drantes. tem gente que não, tem gente achando que o Bolsonaro não Sim, tentou dar sim, golpe, não, imagina. Ué, mas sempre haverá. Mas eu estou falando em termos de maioria. Se você pegar qualquer pesquisa, claro, mostra que a maioria dos brasileiros condenou ou condena o que ainda aconteceu. bem. Mostra A que a maioria maioria dos dos brasileiros brasileiros está não tem como convencido herói que foi um uma torturador tentativa de chamado golpe Ustra, eles são viúvas da ditadura, e que atacando a quem. justiça Sim, e sendo nostálgicos de um tempo simples, que e a assim, maioria dos digamos assim. brasileiros concorda que os golpistas sejam golpeados dessa vez, sejam Olha, condenados e eu paguem vou pelo pedir, que fizeram. eu vou pedir para a Alice só jogar de novo as contradições da acariação, do que foi confrontado ali entre Mauro Cid e o Braga Neto, só para a galera que Você não acha que a gente. a Bom, galera, ó, explico só dar bem. uma explicação breve. Basicamente, foram dois momentos em que eles foram confrontados ali, em que teve alguma contradição entre o que eles diziam.
Além desse, que a gente já explicou muito, que é o do dinheiro que o Braga Neto teria entregue ao Mauro Cid numa caixa de vinho e que o Braga Neto nega, ele diz que recebeu o pedido do dinheiro, mas que não entregou. O Mauro Cid diz que entregou e agora está indo atrás de imagem perto ali do Palácio da Alvorada para comprovar que recebeu uma caixa de vinho do Braga Neto. Mas além desse momento, teve uma outra contradição que a gente ainda não comentou aqui, que foi a reunião de novembro de 2022 na casa do Braga Neto para tramar o golpe. Uma reunião que é muito importante em toda essa investigação do golpe. Seria um dos momentos chaves que mostraria que tem uma organização, um grupo organizado para dar um golpe. Nessa reunião na casa do Braga Neto, o Mauro Cid, na delação, diz que só esteve no início da reunião e que depois foi embora. Na versão do Braga Neto, a reunião foi para falar de amenidade, não foi uma reunião para dar golpe, essa é a versão dele, e que o Mauro Cid esteve do início ao fim da reunião. Então, esses foram os dois momentos hoje na cariação em que teve algum tipo de contradição entre os dois. Na caixa de vinho com dinheiro e na reunião golpista. Cid esteve durante toda a reunião ou não esteve? Segundo o Braga Neto, ele está querendo, claro, lambuzar cada vez mais para o lado do Mauro Cid. Agora, ó, contradições no depoimento do Freire Gomes com Anderson Torres. Diz o Freire Gomes, né, que a letra tá bem ruim aqui para mim. Deixa eu aumentar a tela, que talvez eu consiga enxergar. Puxa, eu estou escrevendo, Olha, Torres eu estou enxergando melhor participou. do que você, Guga. Tá melhor que eu Se faço. você quiser, eu leio dessa vez. Leia, por favor. O Freire Gomes, ele disse o seguinte: o Anderson Torres, que eu volto a repetir, à época era o ministro da Justiça de Bolsonaro. Agora não, agora é sacanagem comigo, ô Alice. Você tem que aumentar a tela, Alice. Eu vou. Você diminuiu, tá legal. Disse o general Freire Gomes, à época comandante do Exército, que Anderson Torres, à época ministro da Justiça de Bolsonaro, tinha participado de uma ou duas reuniões dando explicações jurídicas a Bolsonaro. Aí o Anderson Torres, acariado com Gomes Freire, negou a participação em reunião. Aí vem, sobre a minuta golpista, disse o Freires Gomes, e repetiu hoje, que minuta tratada em reunião fala sobre o estado de sítio ou GLO, que é aquela intervenção para a restauração da ordem pública ameaçada. São medidas de exceção. Garantia de lei e ordem. Medidas de exceção que não fazia nenhum sentido existir uma minuta com medidas de exceção depois de uma derrota eleitoral como aquela que o Lula impôs ao Bolsonaro. A justiça já tinha reconhecido a eleição de Lula, não tinha mais o que fazer. Então só cabia Bolsonaro dar tchau, tchau, bye, bye e ou transferir a faixa presidencial para o Lula ou cair fora, como ele caiu fora e foi para os Estados Unidos se refugiar por lá. A essa declaração sobre a minuta de golpe de Freires Gomes, o Anderson Torres diz que o documento encontrado na casa dele não é o mesmo, porque foi encontrado pela Polícia Federal uma minuta de golpe na casa do Anderson Torres, por isso que o Anderson Torres foi preso. É, O e Freire o general. Gomes, Pois o é, Freire peraí, Gomes só um diz que a momento. minuta é a Mas mesma. É o isso. E Freire ele Gomes diz que diz não que a é. minuta é a mesma, tá legal. É O isso. Anderson Torres diz que não, que era outra. Qual é a diferença que isso faz? Tinha mais de uma minuta, tinha mais de uma cópia ou de um esboço de tentativa de golpe? Tinha. O próprio Bolsonaro, como contou o Mauro Cid, em algum momento enxugou essa minuta. Essa minuta, originalmente, ela previa a prisão de vários ministros do Supremo. Não era só Alexandre de Moraes, não. Aí o Bolsonaro, segundo Mauro Cid na sua delação, Bolsonaro disse, não, tira esse, tira aquele outro, tira o Gilmar Mendes, por exemplo, deixa só o Alexandre de Moraes. O que é que isso muda?
nessa história toda. Essa Verdade. eventual divergência comprovada mais uma vez nessa cariação de hoje entre os dois personagens, o general e o ex-ministro da Justiça. Não muda nada. Aí eu repito a expressão tão ao gosto português: tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não muda nada. Agora, por que que eu acho que sabiamente o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso do golpe, do processo do golpe, sabiamente, embora dizer isso para um jornalista custe muito, porque a gente quer ver tudo, a gente quer testemunhar tudo, e é bom que seja assim, porque nós somos meros intermediários entre as coisas que acontecem e o distinto público que as recebe por nossas mãos. Fez bem, na minha opinião, eu acho que fez bem o Alexandre de Moraes em não deixar transmitir ao vivo essa É. cariação feita Mas você por acha mesmo? esses quatro envolvidos. Sabe por que eu acho? Por Porque que não transmitir ao vivo? ela ia se transformar num grande espetáculo. Porque uma coisa é você saber que está diante de câmeras, que tudo que você está dizendo está aparecendo ao vivo ali. A outra coisa é você não estar diante de câmeras e de saber que vão ser transcritas as suas palavras Entendi, friamente. entendi, E aí entendi. acabaria virando um grande É espetáculo verdade. que favoreceria quem? Favoreceria principalmente os que querem derrubar a delação do Cid. Era esses que seriam favorecidos com esse grande espetáculo televisivo se ele tivesse acontecido hoje. Então, eu gostaria que, mesmo assim, que tivesse sido transmitido. Eu gostaria de ter assistido. Eu gostaria, se possível, até Eu de ter também. estado lá. Mas Pois é. assim não foi. Assim não foi. A transcrição vai dar ciência para cada um, sem afetar o comportamento das partes naquele ambiente ali de espetáculo em que se transformaria uma audiência desse tipo. Eu acho que deve ter sido essa mesma preocupação que o Alexandre de Moraes teve, principalmente na fase de coletar depoimentos, não na fase de interrogatório dos réus, mas de coletar depoimentos, quando não deixou. Ali até ele deixou que os jornalistas assistissem, mas não transmitissem direto. Dessa vez não. Ele se deu conta que isso serviria para espetacularizar ainda mais o episódio, favorecendo talvez mais um lado do que o outro. Não sei se existe mais alguma cariação marcada, mas Não, isso não. não vai atrasar o processo. O processo vai continuar avançando do jeito que está indo. Em breve, nós teremos o início, de fato, do julgamento dos acusados pelo golpe. E se tudo correr como mais ou menos está previsto, é possível que esse julgamento, ao final deste ano, mais para setembro, outubro, esteja concluído, com pelo menos a condenação desse primeiro grupo, chamado núcleo duro do golpe, O núcleo crucial. o núcleo crucial do golpe, entendeu? Quanto mais a gente se livrar disso, melhor. Se livrar, claro, fazendo um acerto de contas com a justiça, com a verdade. E os insatisfeitos com o resultado continuarão insatisfeitos. Não imagino que eles se converterão à verdade. A Não, verdade só a verdade só liberta quando eles acreditam que favorecem os seus objetivos. pois é. Ó, Estamos